lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse vídeo, eu só quero te fazer entender uma coisa. Existia uma tradição nos tempos de Jesus muito importante para você saber. Uma tradição que, na época de Páscoa, 2 prisioneiros eram julgados. Um para ser morto na cruz e outro para ser livre. Essas duas tradições. E na época de Jesus, Jesus estava preso junto com outro prisioneiro chamado Barrabás. Jesus, acusado de blasfemar contra Deus, Barrabás de ser um ladrão e um assassino. Os dois presos, os dois queriam ser interrogados pelo povo. Então, Pilatos, como governador daquela época, ele prepara o momento, a hora, no dia da Páscoa, para os dois serem julgados. Mas antes do julgamento, acontece um episódio muito lindo. Um episódio que daqui para frente você vai entender. Pilatos, na tradição, ele manda construir uma cruz. Mas a tradição dizia que a cruz que deveria ser feita do tamanho do prisioneiro. A medida, medir o prisioneiro e criar, ou seja, construir uma cruz do tamanho do prisioneiro. Então, Pilatos, ele manda construir uma cruz do tamanho de Barrabás. Por quê? Porque na concepção de Pilatos, o povo não escolheria Jesus para ser condenado numa morte de cruz, o homem que blasfemava, acusado, mas que era inocente. O povo não ia querer que um ladrão, que um assassino, andasse nas ruas livremente. Então, Pilatos, em sua concepção, ele manda construir uma cruz do tamanho de Barrabás. E chega o dia do julgamento. E Pilatos pergunta ao povo quem que seria condenado e quem que seria livre. E o engraçado é que Pilatos se surpreende quando o povo escolhe Barrabás para ser livre e Jesus para ser condenado à morte de cruz. Pilatos se surpreende, mas Pilatos nada pode fazer, porque o povo condena Jesus. Existem uns estudiosos que eles estudaram e analisaram o sofrimento de Jesus. E é muito triste e ao mesmo tempo muito chocante. Os estudiosos apontam que foi 39 chicoteadas, e a ponta desses chicotes eram 12 cada ponta. Existiam 12 pontas. Em um chicote, 12 pontas. Os estudiosos dizem que a ponta desse chicote eram de ossos de animais. Então, Jesus, ele tomou 39 chicoteadas. Cada chicoteada era 12 perfurações no seu corpo. Então, se você fazer a conta, 39 vezes 12, se não me engano, vai dar 468. Então, foram 468 perfurações no corpo de Jesus. Mas, enfim, isso não é o mais incrível. O incrível é que Jesus, ele carrega a cruz de Barrabás, que até então seria de Barrabás. E Jesus leva a um lugar chamado Gólgota, aonde ele é crucificado. Mas os estudiosos apontam uma coisa muito interessante. Eles apontam que quando os soldados foram amarrar, ou seja, pregar os pregos das mãos de Jesus, eles apontam que um dos braços, eles não chegaram até o ponto aonde o braço seria pregado. Então os estudiosos dizem que os soldados puxaram o braço de Jesus a ponto dos ligamentos, dos nervos que existem nessa região se esticarem a ponto de obstruir, a ponto de rebentar todos os ligamentos, enfim, tudo que existe nessa parte. Os estudiosos apontam que eles puxam os braços. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a cruz não era para Jesus. E o fato deles puxarem o braço, isso nos dá a certeza que a cruz era para Barrabás. Então, a cruz não era para Jesus. Mas existe algo interessante.
Se a gente vê o nome Barrabás, Bar significa filho e Aba significa pai. Então a cruz era de Barrabás, ou seja, a cruz era para os filhos do Aba, para os filhos de Deus. Isso é muito interessante, porque a cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás, que era Bar, filho, e Aba, pai. Ou seja, a cruz era para os filhos do Aba. A minha pergunta que eu quero deixar para você: o que Jesus viu em você para que ele morresse por você? Ele não viu absolutamente nada. A cruz era para nós. E o que ele viu em nós? Que qualidade tínhamos? Que coisa, algo que tínhamos que atraía Jesus? Não existia nada. A cruz era para nós. Mas ele nos amou tanto, sem se interessar com nada, apenas conosco. Ele não se interessou em algo que existia na gente. Ele se interessou conosco. Então, sério, eu não conheço um amor como esse. Então, eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que Jesus tenha falado com você. Ele não viu nada em você, apenas você, porque ele te quis de uma forma impressionante. Amém?